Neste bloco do programa O Melhor no Nordeste, nós conversamos com o Dr. Edmundo Lopes, que é hepatologista e chefe do ambulatório de hepatite do Hospital das Clínicas da UFPE. Doutor, boa tarde. Boa tarde, para mim é um prazer estar aqui com vocês falando sobre hepatite, essa doença que eu trabalho há algum tempo já. Doutor, o senhor com a especialidade que tem, para a gente entender mais também sobre seus conhecimentos e sobre os riscos da hepatite, quantos tipos de hepatite existem conhecidos? A gente conhece pelo menos 5 vírus que provocam hepatite, são chamados vírus hepatotrópicos, eles têm tropismo pelo fígado. Mas desses 5, o que ocorre aqui entre nós, aqui na região Nordeste, em Recife, é o A, o B e o C. Tem também o vírus Delta, que é mais o vírus D, que ocorre na Amazônia. E tem o vírus E também, que é um outro vírus que ocorre sobretudo no Oriente, na China, no Tibete, nessas regiões. O que é a hepatite, doutor? A hepatite é uma inflamação do fígado. Pode ser provocada por vírus, o A, o B e o C, como a gente já falou, mas também pode ser provocada por outros agentes. Alguns medicamentos antibióticos, antifúngicos, anti-inflamatórios, algumas toxinas podem provocar. Existem algumas hepatites chamadas hepatites autoimunes que também provocam. Essas doenças agridem o fígado ao longo de anos e vão destruindo as células do fígado. O fígado tem uma capacidade regenerativa muito grande, mas essa capacidade, na hora que é destruído um hepatócito, que é a célula do fígado, vem outro e substitui. Mas isso ao longo de 10, 15, 20 anos, essa capacidade regenerativa se esgota e vem um processo que a gente chama de fibrose, que é a formação da cirrose, é o início da cirrotização, que normalmente demora 15, 20 anos. Doutor Edmundo, os números que a Organização Mundial de Saúde tem apresentado da hepatite no mundo assustam os senhores? Assustam. É chamada uma epidemia silenciosa, porque, sobretudo, a hepatite C é uma doença assintomática, ou seja, a pessoa contrai, se infecta e não desenvolve sintomas. Então, quando vem a desenvolver a doença, já está numa fase bem avançada. Como eu falei, demora 15, 20 anos para se instalar um processo de cirrose. E aí, nessa ocasião avançada, o tratamento, as opções de tratamento e o próprio tratamento são muito mais difíceis, porque quando ela vem a se expressar já está numa fase muito avançada e aí a chance de responder, de curar, é muito mais difícil, a chance de recuperar o fígado é muito menor e muitas vezes só o transplante do fígado é que vai resolver o problema. Agora, doutor Edmundo, no momento em que ela está agindo silenciosamente, ela está incubada, o paciente ainda não percebeu e começou um tratamento, mas ele já é um agente contaminador? Já. Ele, durante a época que ele está infectado, é outro problema, que a gente, descobrindo essas pessoas que estão infectadas e não sabem, a gente evita que essas pessoas contaminem outras. Até a nível domiciliar, o próprio cônjuge, através da relação sexual, a transmissão da hepatite C por via sexual é difícil, é rara, mas ocorre, não é impossível. Através do compartilhamento em casa, de tesourinhas de unha, de alicate, de objetos de dentro de casa, objetos pessoais, que muitas vezes o cônjuge compartilha com o outro, ou a mãe com o filho, o pai com o filho, etc. Lâmina de barbear, essa coisa. Então, a gente, descobrindo essas pessoas, a gente evita que a doença se prolifere, que a doença se dissemine. Então, quando se identifica também alguém que dentro de uma casa apareceu com a hepatite, ela realmente foi identificada, é bom fazer um exame nos demais? É bom fazer nos demais. A gente tem por obrigação, recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, fazer pelo menos do cônjuge, ou do marido ou da esposa que está infectado. Chamar a pessoa e fazer o exame. É difícil às vezes dar positivo, mas lá no Hospital das Clínicas nós temos alguns casais que se infectaram, que um transmitiu para o outro. E ela vai degenerar o fígado. Acontecendo isso, doutor, qual o caminho a seguir? Só o transplante? Só. Muitas vezes aí vai depender da altura que a gente consiga diagnosticar a doença. Às vezes, alguns doentes, como eu falei, a taxa de resposta, a chance de responder ao tratamento é pequena na doença avançada. Quanto mais precoce for a descoberta da doença, a gente conseguir identificar o mais cedo possível, maior a chance do tratamento. E melhor a resposta, e o fígado da pessoa muitas vezes ainda está bem preservado e não vai ter problema nenhum. O que foi feito, mas dali para frente o vírus não vai mais destruir o fígado, não vai mais agredir o fígado. Esse doente é o ideal. Como a gente pode evitar o contato, a contaminação
da hepatite, doutor? Evitar o uso de seringa de vidro, que hoje em dia é uma coisa rara. Então, o compartilhamento, mesmo seringas de plástico, as pessoas que usam seringas, evitar o compartilhamento. A seringa mesmo de plástico é de uso único, só de uma pessoa. Evitar a tatuagem, se for fazer tatuagem, usar agulhas descartáveis, e a tinta também deve ser descartável, porque hoje se sabe que a tinta pode albergar o vírus dentro da tinta e aquela tinta, se não for descartável, passar para uma outra pessoa que venha fazer a tatuagem em seguida. Evitar o compartilhamento em manicures, pedicures e salões de beleza, de tesourinha, de alicate de unha, ter o seu próprio. E as chances de cura, só havendo realmente a identificação no momento já inicial da contaminação, doutor? É bom que isso fique bem claro, a hepatite C tem cura, tá certo? Os medicamentos são fornecidos pelo governo, pelo SUS, são fornecidos de graça, gratuitamente. Então, nos hospitais que são referência para atendimento da hepatite, o paciente deve procurar esses hospitais, esses centros. Lá são feitos exames que comprovam que a pessoa está infectada. A gente tem ideia também do tempo, de acordo com o estado do fígado, do tempo de infecção, se é uma infecção mais recente, se é uma infecção mais antiga. Mas todo mundo, a princípio, deve ser tratado, a não ser que haja alguma contraindicação para o uso do medicamento. Os medicamentos atualmente utilizados são dois. Tem uma injeção chamada interferon, que a pessoa aprende a aplicar, a gente ensina a aplicar, toma uma vez por semana. E tem uns comprimidos chamados ribavirina, que tomam todo dia, de manhã e de noite. Está vindo drogas novas, estão chegando mais 2 drogas novas para se juntar a esse arsenal, a essas 2 que já existem. Provavelmente, para o ano, daqui a algum tempo, vamos utilizar 3 drogas. Doutor Edmundo Lopes, eu agradeço a sua participação conosco hoje aqui no programa O Melhor no Nordeste, com esses esclarecimentos sobre um mal que tem cada vez crescido mais entre nós brasileiros no mundo e a hepatite precisa ser erradicada. Nós que agradecemos e eu gostaria de salientar que a hepatite C tem cura e a pessoa pode ficar curada, não só beneficiando ela a si própria, mas também impedindo que a doença seja transmitida para outras pessoas. Obrigado, doutor. Obrigado, senhor. Nós vamos a um rápido intervalo. Já já tem mais o Melhor no Nordeste. Não saia daí.